quais devem ser os princípios que orientam as decisões quando nós estamos falando em investimentos em finanças ESG? Muito bacana, E vou fazer uma segunda pergunta já para tu ir pensando na tua resposta. Se quiser, pode responder junto. Né? O que diferencia esses princípios que orientam decisões em finanças ESG dos princípios que orientam decisões em investimentos tradicionais? Legal. Como tu bem disseste, os investimentos ESG, eles são guiados por princípios e critérios específicos. E eles se concentram basicamente na sustentabilidade e na responsabilidade social, além do que a gente discutiu aqui, que são os retornos financeiros. Quando a gente fala em princípio de investimento em ESG, o primeiro tema que é importante todos nós considerarmos é uma perspectiva de longo prazo. Longo prazo. Também, além dessa perspectiva de longo prazo, aí a gente também anexa mais duas dimensões, que é a inovação e a tecnologia. Investidores, eles devem visar não apenas ganhos imediatos, mas também impactos positivos sustentáveis no longo prazo e, obviamente, considerando não só a perenidade da organização, mas também futuras gerações. Um outro princípio importante em investimentos ESG é a responsabilidade social. Então, investimentos devem ser direcionados para a empresa que promovam o bem-estar social, incluindo práticas trabalhistas justas, direitos humanos e desenvolvimento humanitário. E aí eu já aproveito para fazer justamente esse link com a contabilidade, que da forma que eu vejo sustentabilidade e finanças sustentáveis, ela é um conceito contábil, porque hoje não tem como uma empresa, por exemplo, se considerar um great place to work, né, uma boa empresa para se trabalhar, quando eu olho no balanço dela e ela tem provisões para causas trabalhistas grandes. Então, peraí, mas como é que uma empresa que se diz que é um great place to work, ela tem uma provisão para perda trabalhista? Como é que isso se conecta? Né? Então, isso de alguma forma a contabilidade consegue perceber. O que a gente tem que evoluir, também a gente vai discutir um pouco mais sobre isso, mas é evoluir como é que eu consigo pensar essas regulações no que tange os outros aspectos ESG. Como é que eu consigo colocar no balanço de uma empresa, e eu, enquanto investidor, enquanto acionista ou enquanto interessado pelo setor, eu consigo quantificar o risco ambiental? Qual que é o risco ambiental dessa empresa, por exemplo? O que acontece se essa empresa, por exemplo, qual que é o risco ambiental dela, não só ela, né, nas duas pontas, não só ela promovendo um eventual risco, mas ela também sendo impactada por algum risco. Que a gente sabe que pode acontecer. Então, tudo isso tem que estar mensurado, tudo isso tem que estar claro e com transparência. Então, sustentabilidade de longo prazo, essa questão da responsabilidade social, também é importante, como a gente falou agora, essa transparência e governança, e também o engajamento e ativismo dos investidores. Essa pauta de finanças ESG, como a pauta de ESG de uma forma geral, é uma pauta estratégica. É uma pauta que tem que permear, né, conselhos da empresa, CEOs da empresa, faz parte da cultura, deve fazer parte da cultura e tem que ser construído de uma forma que isso consiga se desenvolver. Então, basicamente, esses são os princípios de investimento ESG que eu comentei. Agora, o que diferencia, né, dos aspectos tradicionais, né, ou daquilo que a gente enxerga aqui, né? E aqui, basicamente, eu trouxe aqui 8 aspectos para a gente discutir essa diferenciação. O que são investimentos tradicionais e o que são investimentos ESG? O primeiro aspecto que diferencia os dois é o que eu chamo aqui de foco multidimensional. Quando a gente olha o aspecto tradicional de finanças, a gente está basicamente olhando as métricas financeiras e o retorno sobre o investimento.
né, que é o ROI, que é o Return on Investment, e o ROAE, que é o retorno sobre patrimônio líquido. Então, basicamente, são essas métricas que permeiam a tomada de decisão no que tange os investimentos tradicionais. No que tange o investimento ESG, essa dimensão ela se amplia, como a gente falou. Então, eu vou ter que justamente pensar, eu devo pensar sobre o impacto ambiental, o impacto social, a governança, além desses retornos financeiros que eu estou dizendo. Então, esse é um aspecto. Segundo aspecto, o horizonte de tempo, a gente falou um pouco também sobre isso, né? O horizonte de tempo em investimentos tradicionais, eu estou pensando muito mais no trimestre, no primeiro trimestre, no segundo trimestre, no ano. Então, eu faço investimentos buscando retorno ainda dentro desse exercício contábil, normalmente. E, quando a gente pensa em ESG, a gente está pensando a prioridade dessa sustentabilidade no longo prazo e esse impacto duradouro. Então, esse é um segundo aspecto. O terceiro aspecto é a análise de risco. A análise de risco, para mim, é fundamental, né? Basicamente, o investimento tradicional, ele pensa em investimentos ou em riscos financeiros e risco de mercado. Risco de liquidez, risco de solvência, né? Risco de eu não atingir aquilo que eu me propus. E os investimentos ESG, esse não. Esse inclui, né, obviamente, riscos não financeiros, que é justamente o risco climático, é o risco social, né? Qual é o risco de governança, que no final do dia acaba sendo a questão reputacional. Hoje, sem dúvida, no Brasil e no mundo, o maior risco, o risco real que a gente está enfrentando é o risco reputacional. E esse risco reputacional, ele é reflexo de um descuido ambiental, de um descuido de governança. Né? Hoje mesmo, né, é um tema que, por mais que a gente pense, né, e por isso que é tão importante a gente falar sobre esse tema, e essa aqui é uma grande oportunidade, porque, por exemplo, por mais que a gente fale sobre questões ainda, nem ESG ainda, que é um passo além, a gente olha só a contabilidade tradicional, governança corporativa, transparência, e mesmo assim, a gente começa o 2024, a gente começa o ano com o caso das Americanas, que é uma coisa que muitos nem acreditam que isso aconteceu, tamanho, né, a forma ou a falta de transparência de governança corporativa, né, qual que é o papel do conselho, qual que é o papel da auditoria externa, qual que é o papel de todos os stakeholders nesse cenário, né, uma fraude que ocorreu por anos, uma fraude que foi construída por anos, né, isso, né, tem documentos e tal e tudo. Então, isso só do aspecto G, que é o aspecto que muitas vezes a gente pensa que é o que está mais evoluído. O que está mais evoluído, nós, enquanto sociedade, é a governança corporativa, que as empresas já estão se estruturando. E, mesmo assim, a gente ainda tem, né, esses drawbacks, né? Ainda tem esses temas. Imagina essa questão, quanto que a gente precisa ainda evoluir, e aí eu acho que a contabilidade vem para ajudar. Eu acho que as normas contábeis, elas vêm para ajudar. Elas vêm para ajudar isso. Porque, se a gente pensar de uma forma mais ampla, mesmo as normas contábeis são ainda 90% das empresas têm normas aplicadas, sei lá, 60% nesse último estudo que eu vi fazem isso corretamente, né? Mas poucos têm aspectos éticos de governança envolvidos. Então, mesmo isso em contabilidade. Então, quando a gente pensa, nossa, a gente conseguiu evoluir em contabilidade, já tem o que evoluir. E a parte ESG, a gente tem também muito para evoluir ainda, usando justamente essas questões de padronização, regulamentação, que esses órgãos internacionais já estão já estão trabalhando nisso, obviamente, todos nós, né? Então, assim, foco dimensional, horizonte de tempo, análise de risco, engajamento ativo, né, diversificação de valores, transparência e governança, responsabilidade social, como eu estava comentando, né? Então, investimentos tradicionais, como eles têm um foco mais no retorno financeiro, aquilo que deriva disso acaba ficando secundário. E os investimentos ESG, eles vêm justamente para contrabalançar esse tema e compor esses investimentos. Então, os investimentos ESG, concluindo, eles representam uma abordagem mais holística e mais integrada em comparação com as abordagens tradicionais de investimento. Ok, muito obrigada. Então, eu vou fazer um resumo, vou ter a audácia de tentar fazer um resumo para poder te fazer uma pergunta em cima desse resumo, né? Eu acho que muito da fala que você nos traz uma perspectiva
de como é que empresas, e aí vamos falar de empresas estabelecidas, certo? Porque elas são empresas que, se elas têm a contabilidade já cheia de critérios tradicionais, ela é uma empresa estabelecida, certo? E a tua fala faz a seguinte provocação: não dá mais para olhar só para a rubrica financeira. Eu tenho agora que considerar outros 3 tipos de indicadores, que são indicadores que me dizem o quanto essa empresa dá retorno, o quanto ela agrega valor ou o quanto ela destrói valor, quando nós estamos falando de 3 aspectos: social, ambiental e de governança, né? Mas isso é olhando para uma empresa estabelecida, ok? Então, eu tenho 2 perguntas. A primeira é, seguindo nessa lógica de olhar para uma empresa estabelecida, que tem que mostrar para um investidor que ela quer captar recurso, né? Porque no fundo, o nosso pano de fundo sim. Como é que eu capto o recurso de investidores, ok? Então, eu tenho essa empresa estabelecida, beleza, que ela já sabe fazer contabilidade olhando indicadores financeiros. Muito bem. Quais são os desafios para ela integrar estes novos indicadores sociais, ambientais e de governança nas suas estratégias? Essa é a primeira pergunta, ainda olhando para essa questão de empresas estabelecidas que buscam captação de recurso financeiro. Sim. Tá? E a segunda pergunta é, ok, eu não sou uma empresa estabelecida, eu sou uma startup. Eu estou começando. Como é que eu capto esse recurso? O que eu tenho que mostrar lá para o cara para eu também ter um pedaço? E eu acho que aqui tu traz uma dimensão importante, que é a dimensão de longo prazo, né? Quando a gente fala de investidor social, uma das coisas que a gente percebe no dia a dia é que o investidor social também é conhecido como o capital paciente, né? E paciente não de doente, né? Mas de paciência, justamente por isso. Porque esse investidor ele tem ciência de que o retorno é um retorno de longo prazo, né? Então, qual é o desafio, olhando a empresa já estabelecida, e o que você acha que é o desafio olhando uma startup que está começando agora? E aí talvez a gente possa até dividir startups em startups que não são de impacto e startups de impacto. Mas aí eu já gravei, já aumentei o tamanho da pergunta. Vou ficar só com as 2 primeiras. Pronto. Não, legal. Bom, tem N casos aqui, eu até trouxe alguns casos, assim, porque eu sempre procuro, até para trazer mais proximidade, né? Procuro muito olhar o nosso território, né? Então, o que está acontecendo aqui no Brasil, e as coisas elas estão muito mais perto da gente do que a gente imagina. Eu tenho, inclusive até em sala de aula, eu tenho evitado usar esses mantras, sabe, das big techs, né? Porque a Apple, porque a Amazon. Não, só um pouquinho. E como é que a gente consegue conectar, claro que são cases inspiradores e de sucesso, esses que eu comentei, mas como é que a gente consegue trazer isso mais para o tatame, né? Então, como é que eu trago isso para o tatame? Como é que eu consigo conversar dentro da minha realidade? Obviamente que vão ter situações onde eu vou precisar de tecnologia mesmo, de fato, e tecnologia envolve projetos que consigam fazer essa captação de financiamento. Agora, tem outras coisas que eu consigo fazer de uma forma relativamente mais simples, buscando melhorar a minha eficiência operacional, o meu custo operacional. Então, oportunidades, né? Então, oportunidades. Primeiro, investimentos em energia renovável. Então, investimentos em energia renovável, incentivo fiscal, como é que tu cria valor, né? Como é que tu cria valor com essas oportunidades aqui? Então, começando por esse que eu comentei, incentivo fiscal, redução de custo de energia e, obviamente, uma melhoria na tua reputação, né? Quando tu consegue criar esse ambiente. E, obviamente, que tudo isso também já traz retorno financeiro,
E aí, desde aquele exemplo mais inicial, num painel solar, quanto é que custa um painel solar, até a gente pensar, né, em carros elétricos. Né? Então, quanto que um carro elétrico, né, versus um carro que gera a combustão, e quanto que isso me custa? Quanto que isso me custa? Se a gente for pensar, por exemplo, né, hoje aqui em Porto Alegre, para a gente andar com um carro a combustão, dependendo de algumas distâncias, tu vai gastar R$2.000, R$3.000 por mês para abastecer o carro, se tu tem um consumo de 70, 80 km por dia, em torno de R$3.000 de gasolina e tal. Se a gente for para o elétrico, isso aí tu consegue ter uma redução, tu consegue abastecer a tua bateria com R$500 utilizando energia. E se essa energia ela vem do sol, não estou pagando energia, nada contra a empresa de transmissão, mas não estou pagando energia aqui para a nossa geradora, tenho sol que paga e tal. Eu consigo reduzir o meu custo, por exemplo, ao invés de andar num carro de combustão para um carro elétrico, de R$3.000 para R$500, dentro dessas premissas que eu comentei. Isso é um exemplo inicial nisso. Imagina uma empresa, imagina uma casa. Então, tem empresas, startups, que justamente conseguem já fazer essa conexão, né, de ter fazendas solares, e essas fazendas solares distribuir energia, e aí tu paga um percentual da tua energia e tu acessa um pedaço daquela fazenda solar lá para trazer a tua energia para a tua casa. Então, por exemplo, esse é uma oportunidade, um investimento em energia renovável que gera valor. Imagina isso também em prédios e tal. Obviamente que tudo isso que eu estou falando são questões que estão ainda incipientes, pelo menos da forma que a gente imagina. Da forma que a gente imagina. Né? E uma série de outros aspectos de preço, de custo e tudo mais que está envolvido em economias de escala. Está envolvido, relaciona com economias de escala. Esse exemplo de automóvel que eu comentei. Vocês sabem quantos automóveis hoje elétricos existem na China? Qual que é a frota de automóveis que existe na China? Quantos automóveis hoje tem rodando na China? E desses automóveis que estão rodando na China, quantos são elétricos? Né? Percentualmente são elétricos. Né? Hoje, a China ela tem rodando lá, 40% da matriz de carros são carros elétricos. 40%, olha o tamanho da China, por exemplo. E todos os carros que estão saindo da fábrica agora, eles já são 100% elétricos. Eles nem têm a opção de ser carro híbrido ou a combustão, por exemplo. Então, qual que é o nosso no Brasil hoje, o carro elétrico ele representa 0,5% da frota do país. Né? Olha como a gente tem espaço para crescer. Obviamente que ainda tem uma barreira de entrada, ainda tem custos elevados, enfim, tem uma série de desafios, né, que a gente precisa superar esses desafios e vai superar esses desafios. Né? Mas essa é uma oportunidade, então, energia renovável. Também existem oportunidades também de discutir, aqui eu trago algumas, né, por exemplo, green bonds, né, que são títulos financiados, né, então finanças ESG basicamente tem 3 grandes grupos de títulos que eu consigo emitir. Né? Os americanos chamam de bonds, aqui no Brasil a gente chama de títulos, né? E esses títulos que eu emito um título, esse título remunera, tem uma taxa de remuneração, né, que paga o investidor e ele é específico, aplicado para questões temáticas. Né? Tem os títulos verdes, tem os títulos sociais e tem os títulos sustentáveis. 3 grandes classes desses ativos e os títulos sustentáveis ele faz um mix entre um e outro. Né? Saiu agora, semana passada, no Valor Econômico, que uma das empresas líderes, né, que tem essa temática ESG muito forte, né, que é a Natura, ela fez uma captação de 1,6, ela emitiu um papel de 1,6 bilhões de reais, captou agora, né? Então teve uma demanda maior do que a oferta que tinha nesse papel. Ela fez essa emissão, ela captou esse recurso, e esse recurso vai ser aplicado especificamente em bioecossistemas da Amazônia que produzem a matéria-prima dela. E o desafio dela, né, porque alguns títulos também têm gatilhos de premiação, né, então, se o emissor não consegue entregar aquilo que ele se comprometeu em contrato, ele vai ter que pagar uma taxa superior.
Então, eventualmente, se a remuneração desse papel era de 10% ao ano e ela tinha se comprometido em desenvolver 45, se não me engano, bioinsumos na floresta amazônica para ela usar como matéria-prima no produto dela, se ela produzir num período de tanto tempo, não os 45, mas 38, 39, ela vai pagar um delta valor para o investidor, porque ela não cumpriu aquilo que ela se propôs e aquilo que o próprio investidor disponibilizou para ela. Então, essas questões também né, de bonds verdes, né, que atraem investidores justamente preocupados com sustentabilidade, melhora da imagem corporativa e, obviamente, condições de financiamento favorável. Então, vocês percebam? Qual que é o investidor, então, ao invés de eu pegar, né, e colocar em setores, por exemplo, que não tem essa preocupação, né, embora alguns setores são importantes para a sociedade, né, eu também não sou daqueles que fica, né, fazendo como é que é o bad mouthing sobre alguns setores, porque eu acho que todos eles são importantes, principalmente num processo de transição energética, uma transição que a gente vai passar, mas, sem dúvida, acaba sendo mais atrativo, porque eu gero essa externalidade positiva para toda a sociedade no meu investimento e na minha captação, né? Então, tudo isso vai acabar tendo o seu espaço. Aí, evoluindo um pouco para a questão das startups aqui, né? Então, e aí eu vou fazer uma lógica mais sobre oportunidades, né? Então, tipo, por exemplo, quais são as oportunidades que os empreendedores têm dentro dessa temática, ou dentro de toda essa lógica aqui, né? Porque empreender com foco em ESG, sem dúvida, abre portas para inovação, para liderança em mercados emergentes. E essas oportunidades, elas incluem, primeiro, produtos sustentáveis, e aqui consumidores estão cada vez mais conscientes, né, de suas escolhas, preferem produtos que tenham um menor impacto ambiental, e desenvolver também produtos eco-friendly pode diferenciar a sua marca. Se tu se conecta com isso, tu também consegue ter essa diferenciação e atrair uma base de clientes maior. Produtos sustentáveis. Segundo, práticas de governança também. Empresas que adotam essa transparência ética robusta nas operações atraem mais investidores. Então, muitas startups já começam a construir conselhos consultivos, trazer concorrentes para justamente apoiar, trazer pessoas experientes de mercado, pessoas de outros setores que não o setor de atuação dela, justamente para criar diversidade. Hoje a gente sabe que conselhos diversos, com diversidade de pensamento, eles entregam mais resultado. Entregam mais resultado porque tu consegue trazer percepções diferentes sobre o que realmente está acontecendo e como que a empresa pode impactar. Então, além disso, né, tecnologia e inovação social. Então, essas startups que criam tecnologia para problemas sociais, como acesso à educação, né, criam soluções para saúde, inclusão financeira, tem um mercado em expansão. Né? Hoje, né, cada vez mais essa questão da economia cinza, né, do grupo 60+, né? O Brasil tem um bônus, tem uma demografia, né, que já passou do bônus, então tem uma expectativa, né, onde que daqui, sei lá, em 2050, a gente vai ter um percentual da população 60+, muito mais significativo dentro da nossa demografia, e esse grupo ele vai exigir uma série de serviços, produtos de saúde, enfim, N coisas. Então, as startups, obviamente, podem se beneficiar dessas questões todas, né? Que é justamente essa inovação social, que ela não serve só para resolver problema crítico. Eu acho que esse é um ponto importante, sabe? Eu acho que a gente, às vezes, existem, né, crenças limitantes. Às vezes a gente consegue olhar essas coisas e ver como é que eu resolvo, né? Como é que eu resolvo o problema, né? Como é que o problema. Mas também numa perspectiva de não só resolver essas desigualdades, mas principalmente criar valor econômico. E eu costumo dizer que valor é mais do que dinheiro. Valor é mais do que dinheiro, porque valor fala de longo prazo e o dinheiro fala do curto prazo.
né? E lembrando que o dinheiro nada mais é, né, do que decisões bem feitas. Então, para os empreendedores, Mayra, essas 4 oportunidades, né, produtos sustentáveis, práticas de governança, tecnologia, inovação social e também parcerias estratégicas dentro desse conceito, são fundamentais para você criar valor. Ok, Rafael, muito obrigada. E, na verdade, assim, essa tua resposta, ela já antecipou uma outra pergunta, que era me trazer exemplos, né? Então, você já trouxe exemplos, ok? Se a gente pensar, essas oportunidades que você cita, a gente pode dizer que são 5 grandes caminhos para as empresas pequenas, e a gente está falando de startups, se destacarem nesse acesso a capital. Uma vez que a gente está falando de investimentos, e eu acho que aqui tem uma coisa importante, né? Quando a gente fala do investidor colocando dinheiro, a gente tem o investidor tradicional, que cada vez mais analisa as empresas, também olhando o quanto elas entregam em termos de valor ambiental e valor social. Então, quando eu olho uma empresa tradicional, o investidor tradicional, né, é aquele que, e talvez o ESG, ele toma o impulso que toma pelo anúncio da BlackRock, que é uma das maiores gestoras de ativos, de fundos mundial, quando diz assim, vou parar de investir, ou vou desacelerar os investimentos em empresas, em setores, cujas empresas estão dentro de setores que têm claramente um impacto negativo em termos ambientais, e vou começar a destinar mais recursos financeiros, a gente está falando de uma gestora de fundos, vou destinar mais recursos financeiros para empresas que me apresentem impactos positivos sociais e ambientais. Então, se a gente tem esse movimento em investidor tradicional, a gente também tem tribos que são os investidores sociais, que já são investidores que estão olhando só para empresas, e normalmente pequenas, né, normalmente startups, que já têm nos seus indicadores o quanto ela impacta social e ambientalmente. Ok? Eu acho que, de uma forma geral, a gente resume isso. Então, quando a gente fala de green bonds ou de gender bonds, a gente está falando disso. São títulos voltados só para esse tipo de soluções. Uma empresa tradicional que não entrega valor, seja ambiental, seja em termos de gênero, né, que é a questão de gender bonds, que o BNDES lançou, inclusive, uma linha de gender bonds, se não me engano, no ano passado, específica para isso, as empresas tradicionais nem acessam. Então, isso é uma oportunidade para startups, né, que já se vendem com indicadores sociais e ambientais positivos. É isso? Exatamente. Tu tem algum caso de sucesso, ou alguns casos de sucesso que tu queira trazer, antes da gente abrir para as perguntas? Tem várias. Essa questão social me chama muita atenção, até eu conversando com o Marcel, ele até trouxe, mas é um tema, trouxe um ponto de vista interessante, é muito importante. Hoje tem, por exemplo, empresa em São Paulo que está emitindo CRI, né, que são, né, certificados e recebíveis imobiliários, que é uma peça da economia tradicional, né, então ele emite um CRI e ele paga, né, e ele paga os investidores, né, com os aluguéis que ele recebe. E a gente não teve tempo de falar aqui, mas no MBA, a gente vai falar depois, eu exploro bastante isso, mas dentro da modalidade de investimentos, a gente tem, basicamente, eu vou olhar só os 2 extremos agora. Um primeiro extremo é o investimento tradicional, depois a gente tem os investimentos sustentáveis, investimentos de impacto, blá, 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 e na outra ponta eu tenho a filantropia. Então eu tenho a filantropia, que é um recurso que ele não exige retorno financeiro, é uma filantropia, e a gente tem, do outra ponta, os investimentos tradicionais. Esse CRI que eu estava comentando, ele é um
mix entre... Então, ele tem, sei lá, 100 milhões de reais. Desses 100 milhões de reais, 20 milhões veio de fundos de filantropia. Então, 20 milhões veio de fundos de filantropia, 8 milhões vieram de investidores de impacto. Esses 100 milhões, eles compraram um prédio no centro de São Paulo. Então, conseguiram revitalizar o prédio. Uma área que precisa ser revitalizada, como todo centro de grandes cidades, né? Então, revitalizam o centro, né? Esse é um impacto que faz. Revitalizam o prédio. Esses prédios, ele faz uma moradia popular, onde essas pessoas elas conseguem pagar um aluguel de um valor já mais baixo. E esse valor mais baixo é possível nessa estrutura de financiamento pela parte da filantropia, que ajuda até um pedaço esse funding. Esse aluguel ele paga, né, o investidor, ele consegue pagar o investidor que comprou esse título. Então, esse exemplo aqui, esse jogo de xadrez aqui, ele consegue atender essa população sob a ótica social, onde dá dignidade para essas pessoas terem lugar para morar, né, um lugar, né, novo para morar e tal, ou reformar lugares, né, também um ambiente do centro de uma cidade, e fazendo uma conexão entre o capital de filantropia, que é um outro extremo, junto com o capital de impacto, e também remunerando o investidor. Então, são conexões, e por isso que eu disse antes, toda essa discussão ela passa por inovação. Passa por inovação. A gente que tem cabeça, aqueles que têm cabeça, o futuro, né, obviamente, vai ser diferente do presente e do passado, e vai nos exigir novas habilidades. E para essa história toda ficar de pé, para esses negócios ficarem de pé, e quando eu falo ficar de pé, é um processo de geração de caixa, é um processo de sustentabilidade, que nem eu comecei falando aqui, ele precisa que a gente pense fora da caixa. A gente precisa fazer essas conexões para ter, né, um ambiente, né, ter essas externalidades positivas para a sociedade. Porque no final do dia, né, isso aí não é, eu acho que esse é outro ponto, né, o ESG não é uma pauta partidária. Não é uma pauta partidária, muito pelo contrário. E é uma pena que algumas pessoas utilizem isso como uma conversa, mas é mais à esquerda, ou menos da esquerda, ou mais à direita. E não é isso. O ESG ele fala de uma sustentabilidade de longo prazo, pensando no planeta, né? Porque hoje, aqueles que, né, me parece, aqueles que tinham alguma dúvida, né, principalmente os gaúchos, né, que moram em Porto Alegre, se tinham alguma dúvida que essa questão climática, eu tenho chamado de impositivo climático, que isso existe, ou que isso acontece, e que isso me atinge, e que isso faz parte da minha realidade, e eu tenho que aprender, né, a conviver com isso, me preparar da melhor forma para fazer isso. Essas questões elas estão nos impondo realidades. Então, daí a necessidade, né, da gente sair dessa discussão de baixa tolerância, sair de uma discussão, né, política, e ir para uma discussão muito mais de longo prazo, que é o que nós, os nossos filhos, os nossos netos vão estar enfrentando cada vez mais. Então, existem alguns mitos de ESG, que é justamente, que esse é um deles, por exemplo. ESG não é custo. ESG é valor, como a gente falou. Na verdade, ESG reduz custo, bem aplicado. Bem aplicado, bem pensado. Essas discussões de ESG, olha quantos exemplos eu trouxe ao longo da nossa conversa aqui, elas reduzem custo, elas não aumentam custo. Não aumentam, elas reduzem custo, melhora a eficiência operacional. E quando eu reduzo o meu custo, melhora a minha eficiência operacional, eu aumento a minha geração de caixa futuro. E quando eu aumento a minha geração de caixa futuro, eu melhoro o meu valuation. E o meu valuation é que vai me trazer perpetuidade, porque tem valor. Olha só. Então, isso é super pragmático, isso não tem essa discussão. Então, ESG não é custo, ESG é valor. Né? ESG não é uma discussão partidária, é uma discussão de longo prazo para todos. Né? Todos esses mitos que envolvem ESG, que nós temos que, acho que esse é o nosso desafio, justamente falar, discutir e trazer outros pontos de vista para cada vez mais a gente ter esse entendimento, né, para todos. Né? Então, deixa a tua mensagem final e aí a gente abre para as perguntas. Eu penso, mais uma vez, obrigado, aí, Mária, por todo o espaço, e a gente está discutindo isso. A gente está vivendo um momento no Brasil que ele é inédito no Brasil.
O Brasil, dentro de todo esse cenário que a gente está discutindo aqui, eu acho que é um dos países que tem uma melhor vantagem competitiva. Nós, no Brasil, a gente tem sol, a gente tem vento, a gente tem água. Tem países que têm sol e não tem água. Tem outros países que... Nós temos sol, nós temos vento, nós temos água, né? Só falando de uma forma bem simples aqui. Mas, e todo o potencial que isso, bem aplicado, pode gerar. Tudo que isso que a gente pode gerar, né? Inclusive, a gente não discutiu aqui, que não é a pauta, mas inclusive até fazer com que países que não tenham isso e que queiram ajudar, nos paguem. Nos paguem, né? que é a discussão de crédito, né? A gente fala em crédito de carbono, tem uma série de outras coisas, a gente não vai ter tempo de falar aqui, mas o grande ponto é que a gente vive aqui no Brasil uma grande oportunidade. Esse tema é um tema que cada vez, né, Finanças ESG é um tema inovador, são instrumentos inovadores, a gente cada vez mais vai estar, tem desafios, tem muitos desafios, tem essa discussão, que nem eu falei aqui, do greenwashing, né? Tem essa discussão do greenwashing, tem a discussão da falta de padronização, falta de regulamentação, mas todos esses temas, eu acho que à medida que a gente for avançando na discussão, isso vai sendo resolvido, né? Ou vai sendo melhorado, talvez. Resolvido é muito né? Uma coisa, já é muita pretensão, né? Mas ele vai sendo resolvido, isso, à medida que a gente vai evoluindo. Então, a minha parte final aqui é justamente, né, falar para todos que a gente tem que vocês cada vez mais se aproximem desse assunto, né, ou invistam. Todos nós somos impactados nesse assunto, e esse é um assunto que cada vez vai estar e é um assunto que tem mais oportunidade de crescimento. Mais oportunidade de crescimento, de carreira, né? Inclusive, né, a gente está desenvolvendo o MBA aqui sobre ESG e reputação. Então, é um tema cada vez mais presente, cada vez mais aberto, né, e com potencial de crescimento que a gente está vivendo. E o Brasil, nós, por ter nascido aqui, a gente tem uma vantagem competitiva bem significativa e que cabe a nós todos, aproveitar. Né? O que eu vou fazer com essas oportunidades? Né? Então, é justamente aproveitar dentro daquilo que eu posso contribuir, né, da melhor forma, Mária. Obrigada, Rafael. Antes de partir para agradecimentos finais, eu queria abrir para perguntas da plateia. Gente, eu até já estava preparada aqui com as perguntas que vieram do pessoal online, porque achei que não ia ter ninguém na plateia. Não, já tem duas. Então, eu vou... Pode passar. Bom, eu tenho uma lista enorme de perguntas, tá? Vou escolher uma só, né? Senão fica ruim. A Mayra vai me xingar. Bom, muito bem. Primeiro, obrigada pela oportunidade de organização e de ouvi-los. A gente sempre acha uma pessoa mais otimista que a gente, né? Eu achei que não era possível ser mais otimista. Eu sou bem otimista, mas o Rafael... Gostei, muito bem. Mas, enfim, Rafael, a pergunta bem objetiva, para não dar palestra, é, com todo esse cenário que tu trazes e otimista, em que pese, né, a gente, fala de... tudo está se resolvendo, mas a gente vê aí, não o greenwashing, mas o greenhushing surgindo, né, que é, ou seja, as empresas escondendo o que fazem de bom, de medo da patrulha, enfim, né, várias demandas litigiosas depois de alegações aí. Eu entendo que, existem ferramentas, existem, né, formas de contabilizar. Tu falaste bastante de contabilidade, né, que é um aspecto, uma dimensão aí das finanças, que existem para contabilizar, para usar tudo isso. Mas eu fico pensando que, assim, a gente vai evoluir efetivamente quando todo mundo, cada consumidor, entender o valor, né, como tu falaste, das coisas, e que isso tem um custo e o preço é uma terceira coisa, né? Custo, valor e preço são coisas diferentes. E quando é que a gente vai começar a colocar o custo dessas dimensões sociais e ambientais efetivamente nos produtos, né? E em aferir o custo de produção de um produto. Se a gente olha assim, eu vou comprar uma blusa de R$20
né, minimamente, quem tem noção de produção, sabe que aquele preço não paga o custo, né, ele está sendo viabilizado por as custas do social, direitos trabalhistas, ou mesmo salariais, né, ou do ambiental. Mas a gente tem um horizonte, assim, dado o teu otimismo, que eu achei ótimo, de contabilizar efetivamente o custo real das coisas? Legal, bacana, Gabriela. Obrigado pela pergunta. E de fato, eu sou mais otimista do que pessimista, né? Isso é que acho que quando eu era pequena minha avó me ensinou, né? Quando tu acorda de manhã, tu pode ter uma escolha, né? Tu quer ser otimista, tu quer ser pessimista. E eu procuro ser otimista, né? Mesmo que às vezes eu encontre frustrações, né? Mas eu tenho dito, eu acho que ao longo da minha vida, que eu tenho mais alegrias do que frustrações sendo otimista, mas elas existem. Algumas empresas lá fora já estão mostrando um balanço, né? E esse é um dos temas, né? Mostrando no balanço isso. Qual que é a minha pegada de carbono? Tá? Eu estou te entregando esse meu produto, eu enquanto empresa, estou te entregando esse produto, mas está me custando isso. Está me custando isso, eu sei que está me custando isso. Né? Então já consegue mensurar, não ainda no nível do consumidor, né, mas está conseguindo já mensurar quanto que isso me custa. No Brasil a gente tem o exemplo da Natura. A Natura ela já divulga, né, em bolsa também esses relatórios dela, de como que ela... Eu até em aula eu disponibilizo lá para olharem ali. Eu acho que o Marcelo também traz esse material. Então, no Brasil, a gente já tem a Natura que já está contando isso, e empresas lá fora já está sendo mais comum, né? Olha, quanto que está me custando, quanto que está custando para o meio ambiente essa questão, que eu acho que talvez a principal preocupação agora dentro dessa questão. Do social, ele ainda vai mais ainda numa visão de contribuição, ainda não está conseguindo colocar em custo ainda, né? Está olhando mais a questão do valor, né, dessas questões aí de ambiente. Tem algumas métricas que conseguem medir isso, né? Então, olha, eu trabalho num ambiente saudável. Esse ambiente saudável, ele, enfim, sei lá, ele tem um custo e ele tem um valor disso, né? E tenta mensurar. Mas ainda é incipiente. A gente não tem critérios, padrões. Por exemplo, Gabriela, se eu falo balanço patrimonial, eu posso falar balanço patrimonial e fluxo de caixa. Fluxo de caixa eu falo na Noruega, na China, na Espanha, na África do Sul, no Brasil, todo mundo sabe. O que é um balanço patrimonial? Já sei, ativo, todo mundo entende. É a linguagem dos negócios, né? Finanças é a linguagem dos negócios. Que lugar? É uma forma de eu conseguir entender negócios diferentes em regiões diferentes. Hoje, nos critérios ESG, eu não consigo ter isso. Hoje eu vejo a Suécia de um jeito, eu vejo alguns lugares da América de um jeito, eu vejo alguns lugares aqui, eu vejo o Brasil de um jeito. Eu não consigo ter ainda critérios homologados. E isso gera a desinformação, gera a descrença, gera tudo aquilo que, quando eu tenho falta de informação, embora, né, e aí o meu otimismo, né, tem a questão, né, que tu trouxe também, né, então tem o IASB, então já tem órgãos internacionais que já estão construindo, né, essas discussões. Eu até acho que tem pauta também, aproveitando esse grupo de finanças, contadores, para estar apoiando nessa construção, porque é difícil, não é uma coisa simples. Por exemplo, se eu perguntar aqui, né, qual que é o conceito de impacto, com certeza eu vou ter vários conceitos diferentes. É difícil eu convergir, né? Mas tem o cara lá de Estocolmo, não sei o quê. Não, tá bom. Tá, mas, enfim, como é que a gente consegue convergir? Então, é difícil, assim, não é fácil a gente conseguir criar todos esses critérios, né? Mas eu acredito que isso aí também é uma questão mais de tempo, que isso aí vai evoluindo e tal. Mas existe essa preocupação por parte de algumas empresas já colocarem a pegada de carbono e outras coisas dentro do seu balanço e já colocar provisão, por exemplo. Agora a gente, com essa questão climática, tem algumas empresas que já estão colocando no balanço também. Qual que é a provisão aqui? A gente teve dando uma disciplina extensionista aqui com a Lojas Renner. A Lojas Renner já está colocando também, já está pensando já em colocar, né, quais são os valores, não ainda provisão, mas quais são os valores, né, que eles vão estar alocando no balanço
relativo a uma eventual mitigação de risco ambiental. Por exemplo, se tem uma enchente aqui, eu não consigo acessar minha loja. Deu uma enchente, eu tenho 30 lojas que não funcionam, não são operacionais. Qual que é o custo disso? Qual que é o risco disso? E a partir daí, que decisão eu vou tomar para mitigar esse risco? Né? Então, eu tenho áreas, né, a mancha, né, que é importante, tem falado da mancha, a área da mancha. Então, se eu tenho a mancha, então, será que eu vou manter esse negócio, esses meus negócios lá? Será que eu não vou fazer? O que eu vou fazer? Eu vou esperar vir uma nova mudança climática? Será que vai acontecer? Não vai acontecer? Né? Que nem as pessoas disseram assim, por exemplo, nossa, mas esse negócio acontece de 100 em 100 anos. Tá bom, aconteceu esse ano. Será que vai acontecer daqui a 100 anos ou vai acontecer ano que vem? Mas tem um risco aqui. E a outra forma de eu ver o futuro é através de uma escala probabilística. Eu tenho que ter uma escala probabilística e ver o futuro. Então, eu vou dizer, qual que é a probabilidade disso acontecer? Ela é mais alta do que era antes. Ela é mais alta. E aí, eu, enquanto, né, com a minha governança, com a minha transparência, eu vou assumir esse risco? Pode não acontecer, pode, mas eu vou assumir esse risco? Será que faz sentido eu ter eu sou uma empresa mineradora, faz sentido eu ter uma barragem que me custa mais barato? Eu tenho um ganho de curto prazo com risco que pode acontecer? Mas isso não vai acontecer. Até acontecer. E quando acontece, né, aí é um Deus nos acuda, aí realmente ele leva todo mundo junto. E aí é de ponta a ponta. Aí, olha a destruição de valor, uma destruição de valor que a gente está enfrentando. Por isso que ESG tem a ver com crescimento econômico. No momento que eu tenho uma mentalidade de sustentabilidade, eu consigo trabalhar crescimento econômico. Simples assim. Mas e daí se tem algum impositivo de alguma forma, eu tenho destruição econômica. Olha a destruição econômica que o nosso Estado está passando. Isso é coisa de décadas. Né? Cidades varridas, olha coisa né? Mas podia antecipar? Não, acho que não é o ponto. O ponto é, daqui para frente, o que nós vamos fazer? Daqui para frente. Essa é a questão que se impõe. Nós vamos continuar fazendo a mesma coisa? Nós vamos continuar deixando as mesmas pessoas morando nesses lugares? Nós vamos continuar criando negócios nesses mesmos lugares? Isso é um risco. Primeiro, fantástica, adorei o painel. Fico muito feliz quando encontro financistas otimistas, não é uma coisa muito comum de se encontrar. Financistas e jurídico, a gente também do jurídico não é muito otimista, mas fico muito feliz de encontrar. E a minha pergunta, eu acho que vai bem ao encontro do que tu finalizou agora na sua fala. Tendo em vista que nós, sobretudo no estado do Rio Grande do Sul, estamos pensando em como vamos construir um novo cenário, porque muita gente fala em reconstrução. De certa forma, eu tenho medo de reconstrução, porque é fazer as mesmas coisas do jeito que não está dando certo há muito tempo. Como a gente pensa em mecanismos de incentivo, inclusive financeiros, porque eu acho que isso é um dos incentivos melhores para a humanidade, né? Como a gente pensa em mecanismos de incentivo que sejam realmente eficazes para pensar novas soluções nesse sentido. E eu penso muito também na questão de como a gente trabalha com essas startups e como esses, porque para os negócios tradicionais já estabilizados, a gente sabe que tem um time de realmente desalocar valor, né, que está alocado num capital tradicional e que faz a mesma coisa há 100 anos, numa grande empresa conservadora que está fazendo essa transição e que é mais demorada, é fato, está posto. Mas como a gente incentiva para que as empresas que estão nascendo agora, sejam elas startups ou não, sejam incentivadas em pensar nesses novos cenários, né? E aí, numa perspectiva de não só de políticas públicas, mas também como nós, enquanto mercado, pensamos isso, né? Eu fico muito feliz quando eu ouço alguém de finanças trazendo isso. Porque se a gente está pensando numa mudança real de cenário, a gente tem que criar formas e ter ferramentas eficazes para isso. E as ferramentas e as soluções que eu vejo hoje, sobretudo para micro, pequenas e médias empresas, que é o maior volume de empresas que a gente tem hoje no nosso país, não estão postas a trazer soluções para esse público. Né? Eu fiquei muito feliz, porque tu trabalha no Sebrae, então tu trabalha especificamente com esse público. Né? O que tu pensa enquanto soluções eficazes para
né, a gente não está pensando numa natura captando, é outro volume de máquina, é outro mindset. Como a gente pensa com micro, médio, pequenos negócios fazendo esse movimento de transição sem o apoio que a gente espera ter no futuro próximo, por enquanto, né? Legal, excelente pergunta, obrigado pela pergunta. Bom, a mudança, né, dizem que a mudança ela vem tem uma regra, né, dos 3 Cs, né, que ou ela vem por convicção, ou ela vem por conveniência, ou ela vem por constrangimento. Esses três Cs aí. Eu já tenho uma visão mais pragmática. Né? Eu acho que o grande desafio, né? Eu acredito que as pessoas elas não são avessas à mudança. O que acontece é que às vezes elas não entendem os benefícios da mudança, os benefícios dessa mudança, porque eu estou tão centrado naquilo que eu conheço e naquilo que eu não conheço ele pode ser mais criar um ambiente mais refratário, né? Então, no final do dia é uma questão, né, no final do dia é uma questão de crescimento econômico, eu estava dizendo. Vão ter questões que a iniciativa privada não vai conseguir fazer sozinha, onde a iniciativa pública vai ter que entrar, principalmente na minha cabeça ali, né, principalmente no S. Eu acho que o S é um tema que exige uma participação de recursos públicos, inclusive a gente paga imposto justamente para ter esse. Então, eu acho que essa é uma discussão, sabe? Eu acho que essa questão dessa parceria público-privada que isso acontece. Agora, para as empresas, elas têm que pensar nesse longo prazo dela, têm que pensar nessa sustentabilidade dela e tem que entender, e eu acho que aí sim passa por um processo de educação, né? Um processo de tu levantar o teu nível de consciência. Então, se eu tenho um nível de consciência muito de comprar por 1 e vender por 2, né, o que me ensinaram e o que eu aprendi assim, e é assim que eu consigo ganhar dinheiro, né, comprar por 1 e vender por 2, como é que eu consigo expandir isso? Como é que eu consigo dizer assim, olha só, de repente, né, como é que eu consigo melhorar esse meu 1 que eu estou comprando e como é que eu consigo melhorar esse meu 2 que eu estou vendendo? Às vezes, é melhor vender menos do que vender mais, financeiramente. Em algumas situações, é melhor vender menos. Tu ganha mais, tu gera mais caixa vendendo menos do que vendendo mais, né? Principalmente em ambientes mais de nicho, né? Onde eu consigo quer melhorar teu resultado, né? Por isso que às vezes as finanças é contra-intuitiva. Como é que eu consigo melhorar o meu lucro aumentando o preço? É possível eu aumentar o preço e ter mais lucro? Nossa, é possível em alguns casos. Tem que justamente entender a tua estrutura. Então, eu acho que o grande apoio para o pequeno e para o micro é justamente esse processo educacional. Desse processo, isso aí também parte um pouco do indivíduo, né, dele tá buscando, né, e também com políticas públicas para estar em ambientes como o nosso aqui, né, para estar justamente discutindo esses assuntos e levantando esse nível de consciência, de dizer que, olha só, eu consigo reduzir a minha conta de luz, eu consigo reduzir os meus custos operacionais de alguma forma, eu consigo trabalhar com fornecedores diferentes que consigam reduzir o meu custo do meu material, da minha matéria-prima, eu consigo ter cadeias de distribuição diferentes que consigam atender essas questões. Eu consigo entrar numa cadeia de uma empresa maior que eu. Enfim, tem N questões que é possível se desenvolver nesse caminho. Mas, como eu falei, não é simples, não é fácil, não é rápido, mas é possível. Deixa eu aproveitar, deixa eu fazer uma complementação, Mariana. A tua pergunta foi muito boa. Na verdade, a gente tem exemplos. Eu acho que talvez a grande pergunta é quando é que vão deixar de ser exemplos e vão começar a se tornar produtos financeiros amplamente adotados, né? Porque quando a gente fala o Rafael trouxe green bonds, eu comentei de gender bonds, a gente tem o conceito de blended finance, né? A gente tem o conceito de capital catalítico, que eu acho excelente, porque o blended finance tem um ticket de entrada muito alto, então pequenos não acessam, mas o capital catalítico acessam, que é uma lógica muito parecida com o blended finance, onde tu tem capital filantrópico dando esse colchão, né? E a gente tem, o Rafael deu o exemplo do CRI, a gente tem o exemplo aqui no Brasil do CRA, que é tira o I, bota A, né, de agrícola, em vez de imobiliário é o agrícola, que é um produto financeiro que já existe no mercado, não é novo, mas ele é inovador na maneira como ele é estruturado.
O CRA do MST, feito pelo Grupo Gaia, é um mecanismo de democratização de acesso financeiro, gente. Porque, de um lado, a gente não tem uma grande empresa agrícola. A gente tem o MST, que é o quê? É um conjunto de... É uma associação. É um conjunto de pequenos. Vocês estão entendendo? E, do outro, a gente tem o quê? Quem é que botou grana nesse CRA? Quem é que foi o investidor? Pessoa física também botou grana ali. Então, não é um produto novo, mas ele é inovador na maneira como ele é estruturado. Então, a gente tem exemplos. Não é que a gente não tenha. E a gente tem como fazer. Eu acho que essa é a mensagem que tem que ficar. É como é que a gente provoca cada vez mais e traz esse tipo de debate para que finanças deixe de ser nichado e comece a ser uma conversa que quem não é da área de finanças também consegue entender. Isso. E aí eu vou passar a nossa última pergunta, porque já fui avisada que o tempo encerrou, mas temos mais uma pergunta aqui, e aí encerramos. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer vocês por proporcionarem um evento como esse. Eu participo de uma startup aqui do parque, e é uma startup que, enfim, nasceu já faz algum tempo, e a gente decidiu atacar uma dor, que é uma dor específica do acesso a crédito, a uma parcela da população que normalmente teria dificuldade nos grandes bancos. E a gente, quando começou, foi exatamente isso que a gente começou a fazer, e a gente não se via como uma empresa de impacto, não se via como uma empresa ESG, porque isso aí está longe e está distante, isso aí é para a natura, e não para a gente, pequeno e médio, que está ali no dia a dia batalhando. Então, quando trazem eventos como esse, democráticos, e que permitem a participação de pessoas e que tenha maior divulgação, tomara que mais pessoas tenham acesso a isso, para perceber que ela está no pequeno também, ela está na pequena startup, ela está na pequena empresa, e é como o Rafael comentou algumas vezes, então tem que entender, e como a professora Mayra comentou, tu nasceu assim, ou tem esse propósito embutido. Então, trazer esse tipo de discussão, eu acho sempre muito bom e válido, porque faz as pessoas enxergarem. Eu tenho toda uma outra jornada de vida, e eu sempre cuidei para não falar nada disso, porque eu não queria justamente trazer para mim um holofote que eu não achava que era meu, né? Não me pintar como sendo ESG. E a gente está cada vez mais numa jornada de conhecimento em busca disso. E acredito que cada vez mais, com eventos como esse, outras pessoas vão entrar nessa jornada e vão começar a perceber que sim, ESG é um assunto que tem que ser discutido, que não é o pessoal lá, os ativistas, e que tem a ver com a nossa permanência nesse planeta, e que tem a ver com finanças de longo prazo e lucratividade, obviamente. Então, obrigado pela participação de vocês. Assim, não é uma pergunta diretamente, mas é mais para agradecer mesmo que vocês estejam aqui fazendo a frente e tratando desse tema de uma forma que ilustra para tanta gente que não tem normalmente acesso. Obrigado, pessoal. Nós que agradecemos. Eu não tenho nem o que falar. Eu acho que esse encerramento foi maravilhoso. Foi muito bom. Bom, eu acho que, antes de tudo, agradeço novamente a vocês que vieram presencialmente, ao pessoal que está assistindo de maneira online, né? Fico muito feliz de ouvir essas palavras, tenho certeza que o Rafael também, e agradeço imensamente ao Rafael, que topou ainda o desafio de um painel que era para ter 2 especialistas, teve um só, mas que deu conta, sem sombra de dúvida, de tudo. E, assim, a ideia é que a gente faça mais painéis verticais de temáticas em ESG, justamente com o objetivo de vulgarizar o assunto para que vire mesa de bar. Então, muito obrigada a todos. Muito obrigado.